Né? Se você convive com o alcoolista, certamente você já conviveu situações com ele de forma muito desagradável quando ele bebe. Como você pode lidar com isso de uma forma efetiva, que te deixe mais confortável, que tire o alcoolista da zona de conforto, que crie um desconforto de ação para que ele se esforce para parar de beber. Eu descomplico a cabeça do alcoolista para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Eu sou Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. E o episódio de hoje é como o álcool afeta a mente do alcoolista. Eu resolvi falar desse tema, gravar esse vídeo inteiro para falar sobre isso, porque toda semana eu recebo mensagens de familiares contando sobre situações muito desagradáveis que ocorrem com o alcoolista quando ele bebeu. Se você convive com o alcoolista, certamente você já conviveu com ele de forma muito desagradável quando ele bebe. E eu vou usar um exemplo para poder explicar melhor essa situação e como você pode lidar com isso de uma forma efetiva, que te deixe mais confortável, que tire o alcoolista da zona de conforto, que crie um desconforto de ação para que ele se esforce para parar de beber. Então vamos lá. O exemplo disso que eu quero começar explicando para você é o seguinte. Uma mensagem que eu recebi no meu Instagram de uma esposa de um alcoolista. E acompanha comigo aqui. Ela me disse o seguinte: bom dia, eu venho te acompanhando há algum tempo e hoje preciso de sua opinião sobre o que fazer com o que me aconteceu. Ele bebeu o dia todo, cerveja. Fomos jantar, passou para o vinho. Na mesa do jantar, no meio de tanta gente, comendo daquele jeito que você já sabe. Tentei mostrar para ele com jeito para mudar. Começou a debochar de mim. Depois deu um ataque de espirro, com a boca cheia. Só virou de lado para espirrar e imagina a cena em tempo de coronavírus. Pedi para tampar a boca, usar um guardanapo, porque as pessoas da mesa ao lado se incomodaram. E sua resposta foi que se... Aí eu falei, o teor alcoólico está muito alto. Ele gritando, alto é a chatice, pô! Aí eu disse, com licença, vai gritar com a sua avó. Levantei e vim para o quarto. Eram 8h10 da noite. Às 1h10 me ligaram da recepção do hotel para eu ir buscá-lo no pub, porque estava incomodando os outros hóspedes e que o segurança estava lá cuidando. Que situação desagradável, não é mesmo? Ela estava querendo ter um jantar com ele e acabou tendo uma noite tão desagradável quanto essa. E eu perguntei para ela, depois que ela me contou essa história, se ele fala isso, se ele é assim, se ele age dessa forma, mesmo estando sóbrio. Eu perguntei para ela, mesmo sóbrio ele fala assim? E ela me disse o seguinte, que não, sóbrio ele é outra pessoa. Você já passou por alguma situação assim? Me conta aqui nos comentários se você já passou por isso e como é que você reagiu a esse tipo de situação. Porque compartilhando essas histórias reais, você ajuda que outras pessoas que vivem nessa situação também não se sentirem sozinhas e que também podem se sentir mais capazes a superar esses desafios. Não precisam se desgastar tanto com isso e podem realmente criar uma situação mais confortável para si próprias. Então compartilha a tua história e como é que você lidou com isso, comenta aqui embaixo para mim como é que foi que você lidou com isso, que isso ajuda também outras pessoas. E assim, eu sei que o que eu vou falar agora talvez seja óbvio, tá? Talvez seja óbvio para algumas pessoas. Mas o óbvio, às vezes, é aquilo que a gente mais precisa em momentos estressantes, em momentos desafiadores como são esses, do dia a dia. Então precisa ficar muito claro para você. Então é importante que você perceba o seguinte, que a mesma pessoa, em geral, a mesma pessoa vai se comportar de formas diferentes, ela vai ter reações diferentes, dependendo se ela bebeu ou não. Você já não está mais falando com a mesma pessoa do mesmo jeito. E para você saber a melhor forma de lidar com isso, porque o alcoolista, boa parte do tempo, vai estar embriagado. Então você vai precisar entender como é que a cabeça dele vai estar funcionando embriagado para você destravar a sua habilidade de tirar ele dessa zona de conforto que ele fica. Então eu vou te explicar como é que o álcool muda a mente de quem bebe. O álcool é uma substância psicoativa. Quer dizer o quê? Ele altera as funções mentais, ele mexe com a cabeça da pessoa. Então o que acontece? Ele mexe nos pensamentos, nas emoções e até mesmo na coordenação motora. A pessoa que às vezes bebe, perde a coordenação motora, perde o equilíbrio, perde habilidades motoras também de se movimentar.
Por exemplo, o exemplo mais óbvio disso. Por que é tão divulgado que não se pode beber e dirigir? Não se pode beber e dirigir, né? Tem a lei seca aí no nosso país. Porque hoje é muito óbvio que beber e dirigir é um problema enorme. Isso causa muitas tragédias que poderiam ser evitadas. E uma das razões para fazer tantas campanhas, né? Porque isso é óbvio, por que fazem tantas campanhas para que não bebam e dirijam? Uma das razões que torna essas campanhas tão importantes é justamente relacionada a uma das alterações que o álcool promove no cérebro. Não sei se você sabia disso, mas uma pessoa depois de começar a beber, mesmo que seja só um pouco, ela já começa a ficar diferente. E por incrível que pareça, tá? Deixa eu te explicar isso assim para ficar bem fácil para você. No cérebro, a gente tem uma parte que é mais de cima e vai abaixando, né? Essa parte que é mais de cima do cérebro, ela é o lobo frontal. Não precisa decorar o nome, mas é o lobo frontal. E essa é a parte que raciocina, que pensa, que planeja. Conforme vai abaixando, vai ficando mais para baixo no cérebro, a gente vai entrando em áreas mais primitivas, que são mais relacionadas à sobrevivência, né? Que são mais relacionadas a instintos, a emoções. Então o que acontece? O álcool começa agindo de cima para baixo na cabeça da pessoa. Quanto mais ela bebe, mais ele vai atuar indo para baixo. É como se ele começa afetando o raciocínio crítico e vai descendo até as emoções, até que chega um ponto que por isso no começo o álcool às vezes até é um pouco estimulante. Porque a pessoa, ele começa desinibindo a pessoa, porque ele começa tirando esse juízo crítico, esse raciocínio. E a primeira coisa que acontece, porque olha só, se essa é a parte de cima, é a parte que você discrimina, que você pensa, que você calcula as coisas. Se começa a afetar essa parte, o que vai acontecer imediatamente? Vai diminuir a percepção de que a pessoa está diferente. Então a pessoa começou a estar embriagada e ela não vai perceber isso de cara. É natural. Ela não vai perceber que ela está estranha, que ela está diferente. Porque essa percepção, essa capacidade de se autoavaliar, a capacidade inclusive de avaliar a parte negativa das coisas, avaliar que está sendo desagradável, avaliar que determinado plano não vai dar certo, ela diminui com o consumo do álcool. Por isso que às vezes a pessoa acha que é capaz de dirigir, que precisa ter tanta campanha, porque a pessoa às vezes bebe e acha que não tem nenhum problema dirigir. Justamente porque essa previsão de que é uma atitude perigosa, essa previsão de que a capacidade dela não é mais a mesma, está reduzida. Então a ação do álcool começa por inibir os lóbulos frontais, que é a parte do cérebro responsável pelo raciocínio lógico, pelo autocontrole, pela autocrítica. Então o álcool reduz, por natureza, no cérebro, a capacidade de tomar boas decisões, ao mesmo tempo que ele aumenta a impulsividade. E ele reduz o bom senso da pessoa. Que são funções fundamentais para conviver em sociedade e para preservar a vida. Aí perguntaram, até foi interessante a pergunta, vou até responder agora. Toda vez isso, não há aprendizado com a experiência? Até o final do vídeo eu vou explicar. Isso é uma ação que o álcool promove no cérebro. E às vezes, ao longo do tempo, a pessoa pode até contornar isso mais ou menos, mas não tem como a pessoa continuar com a mesma capacidade de raciocínio crítico ingerindo álcool. Nem com a experiência isso acontece. Não tem como ganhar experiência, porque é uma função cerebral. Não tem como aprender, agora eu aprendi a me comportar com o álcool. Isso vai durar pouco, porque a função cerebral responsável por isso, ela vai estar reduzida, a pessoa não está nas mesmas condições. Imagina o seguinte, às vezes isso é difícil entender no dia a dia, numa situação normal, mas agora, se eu te der um exemplo agora, eu tenho certeza que vai ficar bem claro para você que não tem como. Imagina o seguinte, um piloto de avião, experiente em pilotar aviões, muitos anos pilotando aviões, ele muitos anos bebe também. Então ele já tem aí uma experiência ele já tem muita experiência com a embriaguez também. Mesmo esse piloto de avião, ele não pode ingerir uma gota de álcool para dirigir um avião. Eu aposto que a maioria das pessoas, se soubesse que o piloto do avião tomou uma dose de qualquer coisa, iria ficar preocupado, com razão. Tanto que é altamente proibido uma coisa dessas, é um absurdo.
Ou sei lá, um cirurgião vai operar depois de tomar algumas doses de alguma bebida. Não dá. Mesmo não existe treino para isso. Isso é uma função cerebral que o álcool reduz. Então, porque isso faz a pessoa muitas vezes ficar desinibida e com menos crítica a respeito do próprio comportamento. Ela vai ficando mais desinibida. No início até ela fica um pouco... Como é que o álcool é sedativo e no começo a pessoa às vezes até fica mais falante, mais alegre ou mais comunicativa? Porque começa tirando o freio. Essa parte que eu estou te explicando aqui é como se fosse o freio, né? Aquilo é o cálculo, é o filtro que nós temos da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então a pessoa bebe e vai diminuindo esse filtro. Aí ela pode ficar um pouco mais desinibida, ao mesmo tempo que ela fica sem crítica do próprio comportamento, do que está fazendo. Por essa ação do álcool no cérebro. E muita gente acaba bebendo justamente para buscar esses efeitos. Acaba sabendo que o álcool faz isso. Por exemplo, quem é muito tímido, envergonhado ou fechado. Quem tem dificuldade de lidar com emoções, com situações sociais. Quem é muito autocrítico, né? Muito se critica muito, se culpa muito, se cobra demais, pode acabar utilizando o álcool para se beneficiar desses efeitos. Né? Uma pessoa que fica sempre preocupada como é que os outros vão avaliar ela, que fica sempre ansiosa, negativa, assim, às vezes ela bebe porque o álcool começa a diminuir essa parte do cérebro que raciocina e isso traz, vamos dizer, um alívio. Aí que vem esse alívio dessa dor ou a fuga dos problemas, né? Porque quem calcula os problemas é a parte mais alta do cérebro, é o lobo frontal, que calcula, que prevê. Então, diminuindo a função dessa parte do cérebro, a pessoa fica um pouco menos tímida, um pouco mais desinibida. Por isso que é muito comum ver adultos jovens, por exemplo, né, bebendo em festas para se sentirem mais desinibidos, para socializar ou para paquerar, do tipo assim, bebendo para tomar coragem. E é um fato, o álcool em geral ele é capaz de dar mais coragem. Coragem. Não sei se daria para chamar isso de coragem, mas ele dá uma espécie de coragem, porque ele reduz a percepção do negativo. Não é que a pessoa age apesar do medo. Ela sente menos medo porque ela calcula mal. E ao mesmo tempo, por calcular mal, isso reduz o desempenho social. Não sei se você já conversou com adultos jovens, isso é muito comum. A pessoa vai lá, é tímida, bebe muito para conseguir socializar, para conseguir paquerar, e daí fala um monte de besteira. Daí o que aconteceu? Ela teve coragem para conversar, que é o que ela buscava com o álcool, só que ao mesmo tempo o comportamento dela, o desempenho social dela foi terrível, e daí dá aquela ressaca moral no dia seguinte. Né? A pessoa bebeu para ter coragem, para ficar menos ansiosa, e acabou ficando chata, desagradável, acabou ficando inadequada, e às vezes piora as coisas, porque daí ela vai começando, imagina só essa experiência se repetindo, aí a pessoa fica mais insegura ainda, pensando que ela é inabilidosa de lidar com situações sociais, e daí ela vai querer beber mais, e não só, eu não estou falando aqui só do ponto de vista da vergonha que a pessoa vai sentir depois, ou do tanto que isso vai ser inadequado, mas também de comportamentos de risco, né? Sexo desprotegido, traição, acidentes de trânsito, porque o mecanismo que faz a pessoa se sentir mais confiante é porque, né, antes o lobo frontal dela exagerava a parte negativa das situações. Só que quando ela bebe para aliviar isso, tira uma função importantíssima, que é calcular bem o resultado do próprio comportamento. E aí algumas pessoas entendem isso pela metade, tá? E talvez você já tenha entendido isso errado, por isso que eu quero esclarecer isso. Acabam acreditando assim, várias pessoas me perguntam, Vitor, o álcool entra, a verdade sai? O álcool entra, a verdade sai? Porque muitas vezes tem gente que fala coisas que não diz quando está sóbrio e que quer resolver problemas quando está embriagado, ou que de fato acaba revelando segredos que só quando está embriagado. E daí já existiu antigamente, muito antigamente, um debate sobre isso. Assim, será que o álcool entra, a verdade sai? Tá dando para ouvir esse barulho? Acho que não. Tá. Então é o seguinte, mas isso nunca teve uma real validade. Já tentaram buscar o soro da verdade. Será que a gente consegue achar um soro da verdade? Foi muito procurado isso ao longo da história da humanidade, né? A verdade é que uma pessoa pode sim falar coisas que não diria se estivesse sóbria. Pode sim revelar segredos que ela não diria se estivesse sóbria. Mas em geral são bobagens. Bobagens
que fazem parte das atitudes impensadas e impulsivas do efeito do álcool. Então não é justo buscar entender a real personalidade de uma pessoa ao conhecer ou conviver com ela intoxicada pelo álcool, tá? Porque você não vai conhecer realmente quem é essa pessoa, né? Às vezes nem ela, às vezes o próprio alcoolista não se conhece porque ele vive sempre bebendo, ele acaba tendo uma percepção diferente da personalidade dele próprio, tendo uma autoimagem muito distorcida. Porque essa capacidade de julgar, de discriminar, são funções básicas da mente. E assim, ó, muitas vezes o alcoolista, quando fala esse tipo de coisa, ele pode ser que ele pense isso em algum ponto. Sei lá, ele vai lá e xinga você. Ah, você é uma chata, e normalmente ele não diria isso assim. Todos nós pensamos uma série de coisas no nosso dia, e a maior parte das coisas que nós pensamos, elas são inúteis, elas são errôneas. E a gente não quer que aquilo seja manifestado porque a gente nem concorda com muitos pensamentos que se criam na nossa cabeça. Ainda mais em situações de estresse, né? Nossa, meu Deus do céu, vontade de matar um. Isso é uma coisa muito... que muitas pessoas podem pensar isso, e isso não significar em absoluto, não tem nada a ver. A pessoa nunca mataria alguém, mas pensa isso. E às vezes embriagada pode ser que ela diga algo assim. Isso não significa, olha, então essa pessoa é um assassino potencial, necessariamente. Entende o que eu quero dizer? Não sei se o exemplo foi o melhor, mas é para você entender o seguinte, que o que a pessoa fala tem a ver sim com coisas dela, tem a ver sim com pensamentos e com a mentalidade dela, mesmo quando ela está sóbria, só que o álcool faz uma mistura disso de uma forma que não é verdadeira, não é realista, não é totalmente realista. O álcool influencia aquilo que a pessoa diz. Então a verdade não é o que ela diz embriagada, a verdade é o conjunto das coisas. A verdade também é o que é filtrado quando a pessoa não está embriagada. Então, a pessoa quando bebe pode dizer coisas que nunca diria sóbria, justamente porque ela acha errado, ou ela acha que não é certo dizer certas coisas. Só que daí bebeu, esse raciocínio se perdeu, ficou mais impulsiva, daí fala bobagem. E pode ser que se arrependa muito depois. Pode ser que se arrependa muito depois. E pode ser que esse arrependimento seja verdadeiro. Só que daí mora outra armadilha, tá? Que você não pode mais cair nisso, tá? Você não pode mais cair nisso. Arrependimento pode ser verdadeiro. Só que isso não significa que ela vai necessariamente, por estar arrependida, fazer o que é necessário para evitar que isso aconteça no futuro. E são coisas diferentes. Tem gente que se ilude, ele está arrependido agora, quer dizer então que ele vai fazer isso diferente no futuro, porque o estado mental de embriaguez fez ele fazer uma bobagem. Aí o estado mental do dia seguinte, ou de pouco tempo depois, é um estado de culpa, de ressaca moral, que também não é o estado normal. Então os dois estados não querem dizer exatamente o que não são boas formas de prever o que vai acontecer, né? Porque o estado médio é o que tem que prevalecer. É a pessoa estando no estado médio que a gente sabe mais ou menos como prever o que ela vai fazer. Faz sentido? Isso que eu estou dizendo, olha, em absoluto não tira a responsabilidade pelo que foi feito em períodos de embriaguez. Não tira a responsabilidade pelo que foi feito nos períodos de embriaguez. Por mais que o álcool afete a capacidade mental da pessoa, isso não tira a responsabilidade dela pelo fato de se embriagar, de modo algum. Por exemplo, olha, o óbvio, se a pessoa for flagrada dirigindo embriagada, isso é um crime, ela pode até ser presa, e a pessoa que decidiu beber, ela está aceitando implicitamente os riscos que isso pode causar. Ela segue sendo responsável pelas suas atitudes. Certo? Outro ponto importante é que a forma que a pessoa reage ao álcool é influenciada altamente pela personalidade, pelos valores, pelo contexto da pessoa. A mesma pessoa, quando bebe com os amigos e fica muito falante, ao beber com outras pessoas e outros ambientes, pode ficar mais calada, né? Não é o efeito do álcool sozinho, ele pode ser muito variável de acordo com o contexto. Sei lá, se tem música ou não tem música, se está numa festa ou se está em casa, se está com uma pessoa ou está com outra, se tem um assunto ou não. Então a pessoa que bebe
e que até certo ponto algumas pessoas que bebem ficam mais divertidas, caso essa pessoa que bebe fica mais divertida, vamos dizer assim, que tem gente que bebe e fica mais divertido. Quando ela bebe com outras pessoas em outro ambiente, pode ser que essa mesma pessoa vai ficar mais calada. Tá? Então é complexo esse negócio, não é tão direto, imediato. Bebeu é esse resultado que vai ter. E às vezes até esse é um erro de cálculo, né? Tanto do familiar quanto do alcoolista, que o álcool vai causar essa experiência. O alcoolista, em geral, quando ele bebe, ele está buscando uma experiência boa. E nem sempre ela é boa. Mas a previsão às vezes fica errada. Então a mesma pessoa que bebe, né? Então a gente não pode esquecer que o álcool é altamente associado também a situações de violência. Inclusive, metade dos casos de violência doméstica no Brasil, o agressor havia consumido álcool. Né? Porque tira essa capacidade de calcular as coisas, a pessoa tende a fazer bobagens. Isso quer dizer que todo mundo que bebe fica violento, Vitor? Quer dizer que todo alcoolista é violento? Não. Não é verdade isso. Não é todo mundo que bebe que fica violento. Aumenta o potencial de ficar violento? Aumenta, mas não que todos fiquem violentos. Essa desinibição que eu falei para você, essa redução do bom senso, da capacidade de tomar boas decisões, de prever o resultado das ações e reduzir a autocrítica em relação ao próprio comportamento, que facilita um ato inconsequente. Está lá discutindo com a pessoa, ela tende a achar que ela está com razão na hora. Por um mecanismo natural, tende a achar que ela está mais certa. Porque normalmente, quando a gente está com algum controle emocional, a gente é capaz de olhar, o que eu estou fazendo não está tão legal, deixa eu achar um jeito de me entender melhor. Deixa eu achar um jeito de, nós não estamos nos entendendo. Uma pessoa sóbria pode pensar isso, nós não estamos nos entendendo, deixa eu adiar essa discussão, porque é melhor a gente se acalmar e depois conversar. Quando a pessoa bebeu, isso aí vai ficando muito mais fraco. Então ela não calcula, continua discussões com raiva, ela continua achando que está certa, não escuta muito o outro por esse mecanismo todo. Então, assim, inclusive é outro ponto importante. Quem tem dependência de outras coisas, tipo, dependente de cocaína, ou até mesmo de jogo patológico, quando bebe, tem muito mais chance de recair nesses outros comportamentos também. Né? A pessoa que, usava cocaína, parou de usar cocaína, mas ele ainda bebe um pouco. Essa pessoa tem chance muito maior de recair na cocaína. Qualquer bobagem que a pessoa for fazer, qualquer ato impensado ou inconsequente, com álcool fica mais fácil de ser feito. Vitor, mas muitas vezes a pessoa bebe e não tem esses comportamentos. Ok, mas isso é um caldeirão que vai se juntando. É o tanto que a pessoa vai assumindo de riscos nos comportamentos dela. A outra está falando assim, o meu não fica violento, mas fica muito insistente, quer do jeito dele. Exatamente por esse motivo. Porque a cabeça dele parece, ele calcula que ele está certo. Ele calcula que está tudo correto. Calcula que está tudo tranquilo. Que do jeito dele é o certo. E que ele tem direito. E é difícil negociar com a pessoa que bebeu. Não tem experiência. A pessoa está experiente, está escondendo bem que bebe. Eu já vou falar sobre situações assim também. E muita gente que convive com o alcoolista no dia a dia não se dá conta desse fato no dia a dia. Tipo essa esposa que eu falei no início da história, ela estava vivenciando que ela vivenciou uma situação muito desagradável com o marido dela no jantar. Conforme ela contou pra gente, né? Ela contou pra gente no começo que ele bebeu cerveja o dia todo. E que ele estava bebendo cerveja o dia todo. Quando eles foram jantar, ele passou pro vinho. E na mesa do jantar, no meio de tanta gente, ele comendo de um jeito que você já sabe, ela disse. Imagina que ele estava comendo todo inadequado. Quer dizer o quê, gente? Ela própria não havia percebido que ele não estava normal. Ela própria já sabe que ele é outra pessoa quando ele está sóbrio. E que ele vinha bebendo mesmo assim antes do jantar. Ela sabia disso. Mas mesmo assim ela me contou o seguinte, que ela tentou mostrar com jeito para ele mudar. Ela tentou com jeito mostrar que ele precisava mudar. E o que aconteceu? Ele começou a debochar dela. Que por mais que ela tenha tentado mostrar com jeito, ele não estava em condições normais. Não estava em condições normais. E ele reagiu de acordo com o esperado para uma pessoa embriagada. O bom senso dele estava afetado pelo álcool. E não é uma boa hora para você querer apelar pelo bom senso de uma pessoa depois que ela bebeu.
Nem que ela te diga isso. Ah, eu tô bem, vamos conversar porque eu tô bem. Cara, é do álcool a pessoa achar que tá bem. E eu não vou também discutir, explicar isso para ela quando ela está embriagada, porque também não vai adiantar. Eu já vou te dizer várias saídas. Porque não adianta, por natureza não vai adiantar pelo bom senso. E se adiantar naquele dia, isso só piora as coisas, porque daí ele vai dizer, olha, várias vezes nós conversamos, eu estava embriagado, nós nos entendemos. Mas é uma roleta russa, E eu não estou aqui culpando ninguém, tá? Eu não estou aqui culpando ninguém, eu não estou culpando ela que conversou com o marido, eu estou chamando atenção porque você também pode cair numa dinâmica dessas. É uma dinâmica perversa que o álcool vai criando no contexto da família, no contexto de quem convive com o alcoolista. Porque olha só que loucura, olha só que é razoável no dia a dia, e é por isso que eu acho importante eu te alertar isso, porque é razoável no dia a dia que você já está cansada desse negócio todo, e que você só queira se divertir no jantar, né? Talvez essa esposa criou uma série de expectativas sobre o alcoolista. Né, que, poxa, vamos jantar junto, a gente está num hotel, a gente vai se divertir nesse jantar. E daí ela tem achado que mesmo que ele tenha bebido, ia ser um bom jantar. Ou que ele poderia se controlar mesmo bebendo. Ou que mesmo ela estava com a esperança que ele seria uma boa companhia e que eles poderiam ter um jantar agradável. Mas por conta do efeito do álcool, talvez não vai ser agradável. Isso vai deixar ela frustrada. Então o cálculo dela também, veja bem, assim como o álcool intoxica a cabeça do alcoolista, às vezes você que está convivendo com ele, você pode se intoxicar sem perceber e acabar não calculando bem essas coisas e acabar entrando na onda dele, porque isso é entrar na onda dele. Eu sei que essa situação é difícil, é complicada, mas é importante você não entrar na onda dele, né? Porque daí, se você entrar na onda dele, você vai começar a fazer o que não é, o que começa a virar loucura, que é exigir comportamentos do outro que são pouco prováveis de acontecer. É como se você estivesse pedindo demais para ele. Não porque você não merece. Não é porque você não merece. Não tem nada a ver, você merece. E esse é o ponto. O problema é que naquele momento ele já está incapaz, ele já está afetado, ele já está intoxicado, já não está normal. Ele já nem merece você continuar tentando insistir com ele. Ele nem merece naquele momento essa chance que você dá de tentar corrigir o comportamento dele naquela hora, né? Não merece, esse é o ponto. Você merece cuidado de si nesses momentos. Então é o seguinte, a sua reação, por mais bem intencionada que seja, você está tentando, olha, Vitor, eu queria jantar, eu tenho o direito de jantar, e ele que não poderia encher o saco, de fato, porque ele estava enchendo o saco naquele jantar, né? Vamos falar o português correto. E por mais que você tente falar com a pessoa embriagada do melhor jeito que puder, Vitor, me dá uma dica de como conversar com a pessoa embriagada. A minha dica é não converse com a pessoa embriagada. Mas como é que eu faço? Se você vai ter que conversar, por isso que eu recomendo que você faça planos antes, que você faça combinados antes sobre como vai ser quando essa pessoa estiver embriagada, e quando ela estiver embriagada, a conversa ser sempre curta. Nunca ser uma disputa, nunca tô argumentando quando uma pessoa é embriagada. Eu só estou notificando certas coisas. Estou notificando e estou saindo, porque você não merece isso. E porque você não pode deixar ele na zona de conforto de achar que está tudo certo, que ele vai beber e que quem está ganhando o jantar, no fim das contas, nesse caso ali, não era ela. Não era ela, era ele que estava sendo recompensado pela presença dela no jantar. Entendeu? Então é o seguinte... O álcool afeta a cabeça da pessoa, o cérebro dela dessas formas, ela age de formas menos pensadas, mais impulsivas, e talvez você caia na ilusão de achar que a pessoa não se importa com você. Ele faz isso porque ele não se importa comigo. Né? No jantar, eu acredito, ela não disse com todas as palavras, mas deu a entender que ela pensou, poxa, ele está chato nesse jantar aqui porque ele não se importa comigo. Ele não está vendo quanto é importante para mim ter um jantar agradável. Ele está aqui sendo inadequado no jantar. Né? Está sendo inadequado no jantar. Só que é o seguinte, ele realmente não está percebendo, mas não é porque ele não te ama. Não é porque ele não te ama, não é porque você não é importante, você nunca pode esquecer disso. Você é muito importante. Isso é mais um sintoma do álcool. Que a pessoa vai lá e faz bobagem. Joga fora coisa boa, desperdiça as coisas mais importantes, entendeu? Quem bebe tem mais chance de falar e fazer besteiras. Então, por isso, ao ter discussões com qualquer pessoa embriagada, as chances são de que, ao tentar corrigir o comportamento dela,
ela não concorde com você. Ela não vai concordar. Ela se irrite, ela até pode se irritar com você, daí cria um problema maior ainda. O que faz com que essa pessoa também, olha só o ciclo perverso do álcool. Olha que ciclo perverso. Porque daí você vai lá, seria justo com você? Você merece que essa pessoa se comporte? Você merece. Você merece. Só que você vai lá e cobra de uma pessoa que está lá, não está com cabeça. A pessoa nem merece que você seja corrigido, é ela que não merece. Mas você vai lá e cobra dela. Aí ela vai lá porque ela não está conseguindo reparar as coisas direito, porque ela está sem bom senso, você vai lá e tenta corrigir. Aí ele fica irritado e começa a te provocar. E daí vira uma troca de provocações. Aí o que acontece? O alcoolista começa a ficar mais revoltado com você também. Aí ele começa a querer te afastar, para poder ficar bebendo mais sem ser incomodado. Ele fica sempre querendo, olha só, ele fica sempre querendo se colocar na zona de conforto. Percebe? Se você começa a se incomodar com ele, brigar com ele briga de volta com você, e daí você vai embora, igual o caso dela, e ele fica bebendo mais ainda. O que acontece? Ele ficou na mais absoluta zona de conforto. O jantar dela, tá? Então, além de ter uma noite pior, você acaba dando mais combustível para o alcoolismo, que é o real inimigo de vocês. O alcoolismo que é o real inimigo. Essa esposa me contou o seguinte: Vitor, quando ele está sóbrio, ele é uma pessoa nota 10, ele é bem diferente, ele jamais faria isso sóbrio. Então o que acaba acontecendo em situações assim? O inimigo acaba virando a pessoa que está por trás, mas o inimigo é o alcoolismo. E esse inimigo, sorrateiramente, ele age sorrateiramente. E se você não perceber que ele age sorrateiramente, isso torna o alcoolismo muito poderoso, porque a partir do momento que você começa a conhecer o jogo perverso do alcoolismo, quando você começa a conhecer essas regras, esse joguinho que o alcoolismo faz com vocês, com você principalmente, você vai se tornando capaz de antecipar os movimentos desse inimigo que é o alcoolismo e tirar a energia dele. Tirar a energia do alcoolista, não de você. Tirar a energia do alcoolismo. Esse é o ponto central. Entendeu? É tirar ele da zona de conforto, não é colocar você em sofrimento, não é colocar você numa zona de sofrimento, é tirar o alcoolista da zona de conforto. Percebe? Então assim, agir sem pensar, quando você age sem pensar, você acaba sem perceber, criando um isolamento do alcoolista. Ele vai se isolando cada vez mais, vai desgastando cada vez mais as relações e consequentemente vai piorando o alcoolismo. Piorando o alcoolismo, piorando o seu cansaço e piorando tanto que isso te incomoda e vai ficando cansativo para você. E é de se esperar que repetidamente ao longo do tempo, isso se repetindo, que você fique cansada, frustrada e com menos chance de resolver isso de forma produtiva no futuro. Você fica de saco cheio, é lógico, só que o problema é simplesmente você está um passo, você está com o pé numa zona quente, que daí vai queimar o seu pé, você tem que tirar o pé dali. Entende? Isso acaba gerando uma confusão, né? Em quem ama, entre você e quem você ama, né? E quer ajudar. Porque os comportamentos, né? Você quer mudar os comportamentos dessa pessoa. Você não quer acabar com a pessoa, né? Você quer sim acabar com essa pessoa que bebe. Você quer acabar com essa pessoa que enche o saco. Você quer acabar com essa pessoa que não se responsabiliza por nada. Só que percebe que quando essa esposa foi lá e reclamou com ele, brigou com ele, saiu do jantar, ele não teve a consequência negativa daquilo ali. Ele ficou lindo, belo e formoso ali, com todas as desculpas para seguir bebendo e dizendo que a esposa é uma chata. É isso que eu não quero para você. Isso que eu quero que ele fique desconfortável e que ele se incomode com essa droga. Então é importante, porque assim, a pessoa que vale a pena não é essa aí. A pessoa que vale a pena é a pessoa sóbria, que ela mesmo disse, olha, ele sóbrio, cara, se ele parasse de beber, ele contribuiria mais com a casa, eu não ficaria com todo o peso das coisas. Então é isso que a gente precisa, é isso que você precisa alimentar. Então é importante você focar na parte boa da pessoa que você ama e alimentar o bom relacionamento com ela. E alimentar o bom relacionamento com ela na sobriedade. E durante os períodos de embriaguez, você não participar. Você pode ter no máximo essas conversas curtas que eu falei e sair de cena, adiando a conversa para momentos de sobriedade, quando houverem condições mínimas de diálogos produtivos. É uma questão, olha só, de dignidade para você. Dignidade para você. Vamos ver, o que eu recomendo que você faça numa situação parecida, tá? Eu quero te dar uma coisa bem exata, bem direta, bem prática.
Eu sei que no caso dela, ela desejava, e talvez você também deseje, que ter um jantar satisfatório. Vocês combinaram de ir no cinema, sei lá, e ele, bebeu antes. E isso seja frustrante para você. Você queria ter aquilo funcionando. Mas às vezes isso não é possível. No caso dela, o jantar não era possível. Que momento ela poderia ter calculado que o jantar ia ser uma droga? Que momento ela poderia prever isso daí? Ela contou pra gente, ela contou pra mim, eu tô falando pra vocês, ele já estava bebendo cerveja de tarde. O jantar era à noite. Então assim, ali ela já teve o sinal de fumaça. Não vai dar certo. Esse jantar não vai dar certo. Então o plano naquele momento precisava ter mudado. O plano precisava ter mudado. Ela ficou na esperança de que ele ia conseguir se comportar bem no jantar. E ela alimentou nele a esperança de que estava tudo bem, que é confortável, ele pode passar a tarde inteira bebendo. É que a esposa às vezes não percebe, você às vezes não percebe, e você nunca pode esquecer disso. Você é importante. Você é muito importante. Você tem valor, não pode esquecer nunca disso. Agora, ele está sendo recompensado pelo jantar com você. Não é você que está perdendo por ele não jantar com você. Tem que lembrar disso. Ela ficou na esperança de que ele ia se comportar bem, que o jantar ia ser legal. E mesmo que ele tivesse se comportado no jantar, bebeu a tarde inteira, mas jantou com ele foi agradável. Bebeu vinho, mas ele foi agradável no jantar. Isso também seria um grande problema. Isso também seria uma coisa terrível, mesmo que ele não tivesse agido mal. Vem cá, o problema não é ele ter agido mal. Isso era esperado. Claro que é um problema em outro nível, mas escuta isso que eu vou falar agora. O fato dela aceitar jantar com ele depois de ele ter bebido, ela estava transmitindo a mensagem para ele de que beber não tem problema, meu querido. Pode continuar confortável aí bebendo, que não vai mudar nada. Eu vou continuar fazendo tudo igual. Que o problema é só se comportar mal. E o alcoolista às vezes cai nessa tolice, nessa ingenuidade, de achar que o problema de beber é quando dá problema. É quando dá, eu não quero falar um palavrão, mas quando dá caca. Né? O problema é quando as coisas saem do controle. O problema não é esse. Beber repetidamente, beber tanto assim, vai sair do controle mais cedo ou mais tarde. O problema é beber assim. O problema é antes. Então assim, ela tentar jantar com ele depois que ele bebeu, já é um problema. Porque se ele vai se comportar mal de forma imprevisível. E esse é o problema. O comportamento que você precisa incentivar é o comportamento sóbrio. E a sua presença é algo de extremo valor. Só que cada vez que eu sei, a sua frustração, cada vez que você joga contra você, se frustra e começa a cobrar dele, começa a brigar com ele, cria uma ideia de que você é fraca. Cria uma ideia de que você é um cômodo. Cria uma ideia de que você justamente tem menos valor para ele. Que o que ele mais quer é se livrar de você. Porque o alcoolista é cheio de zona de conforto. Ele sempre quer ficar confortável. E daí quando você dá motivo para ele se livrar de você, porque ele não quer olhar para isso, aí ele pega e se livra de você e usa isso como desculpa para beber. Percebe? Aí você fica frustrada e ele continua na zona de conforto. Porque não adianta depois você reclamar com ele, porque daí você vira a chata. E mais que isso, você soa como a fraca, quando isso não é verdade. Isso não é verdade, você nunca pode tirar isso da cabeça. Olha só, então não vai beber com ele na janta, vai fazer outra coisa. Vitor, mas daí eu vou perder o jantar? Não é você perder o jantar, você vai jantar sozinha, ou você vai fazer outra coisa. Você não vai tornar aquilo, você vai falar para ele, olha, hoje não vai dar então, porque eu prefiro jantar com você sóbrio. Não é pessoal, tá? Não é pessoal, eu só prefiro jantar com você sóbrio, porque eu gosto muito mais da sua presença quando você está sóbrio, eu vou fazer outra coisa. Aí tem gente que fica com medo disso, isso não vai dar certo e tal, mas eu deixo para outro vídeo, tá? Porque tem muita coisa para falar. Mas faça isso que eu estou dizendo. Aí eu vou responder uma pergunta que fizeram aqui também, que é o seguinte, Vitor, mas a pessoa não se acostuma, tem meu marido, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu filho, ele bebe há tempo. Ele bebe desde que tinha, 14 anos, 17 anos. Ele bebe e ele tem experiência com isso. Ele não apresenta tantos sinais de que está bêbado. Ele não apresenta tantos sinais de embriaguez. E agora eu vou te falar uma coisa. É normal, muito normal para o alcoolista, ainda mais quanto mais grave é o alcoolismo, mais ele aguenta beber, sem dar tantos sinais externos. Ele começa a simular, ele começa a ficar experiente em quê? Em atuar, em fingir que não está embriagado. Ou realmente apresenta menos sinais, porque socialmente
As pessoas julgam, as pessoas dão olhares, mesmo as microexpressões faciais vão sendo de rejeição. Então o alcoolista que está muito acostumado a beber, ele vai começando a soar normal. E ele vai começando também a ter mais tolerância a alguns dos efeitos do álcool. Por isso muitos conseguem até esconder que estão bebendo. A pessoa fala assim, várias vezes me fala assim, Vitor, mas o meu esposo, ele bebia ao longo dos anos só uma dose de cachaça por dia, uma dose de alguma bebida, uma latinha de cerveja por dia. Só que daí os danos que apareciam eram muito maiores. Então o que acontece? Às vezes o alcoolista bebe escondido e você não sabe por quê, ou não sabe como prever isso daí, porque muitas vezes eles apresentam poucos sinais. Os sinais são mais sutis, mesmo quando eles estão bebendo maiores quantidades. Isso não significa que o álcool não afeta as pessoas, que ficam mais fortes ao álcool, que o álcool não afete. Pelo contrário, isso é um sinal, ela ser mais forte para o álcool, é um sinal de que ela está perdendo a sensibilidade aos efeitos do álcool. Isso é um sinal que ela está com maior risco ainda de piorar ou de se tornar um dependente de álcool. E mais que isso, mesmo com menos sinais de embriaguez, essa pessoa segue sendo mais impulsiva, segue tendo uma capacidade de dirigir prejudicada, ela segue tendo uma percepção de si distorcida. Então a pessoa às vezes bebe e não percebe que está sendo chata, que não está em condições de dirigir, que não está em condições de ter um bom desempenho sexual, por exemplo. A pessoa acha, vamos ter uma noite, né? Isso é mais para as esposas, lógico. Hoje à noite vamos beber, vamos se divertir, vamos namorar e vamos transar. Aí vai lá, o desempenho sexual é uma droga. A pessoa não calculou que ia ser uma droga. Às vezes isso acontece. Daí mesmo assim, por isso que mesmo assim, mesmo se o alcoolista não demonstre sinais de embriaguez, mesmo que ele não incomode, não perturbe quando ele beber, você precisa ter uma posição clara de que prefere estar com ele sóbrio. E não brigando e julgando, tá? Mas dizendo que você gosta muito dele. Porque quando você fala que você gosta muito dele, você vai olhar e se concentrar na pessoa sóbria que você gosta mesmo. É como se você estivesse olhando para uma pessoa que está incorporada por um espírito. Não é isso, tá? Não é isso, não viaja. Mas é como se tivesse uma pessoa que está, sei lá, possuída pelo embriagado, possuída pelo alcoólatra, o espírito do alcoólatra. Ele está possuindo a pessoa sóbria. Aí você vai olhar para essa pessoa que está possuída, vai procurar o sóbrio que está por trás e vai falar para ele, olha, eu gosto muito de você, pessoa que está por trás, pessoa sóbria, e eu prefiro estar com você. Daí você lembra e você ativa a parte do cérebro lá, bem lá no fundinho. Eu sou valioso, mas eu não posso fazer o que eu quiser. Eu sou valioso, mas eu não posso fazer o que eu quiser. E eu não perturbo tanto essa pessoa assim, porque no sentido assim, essa pessoa que eu estou falando, eu não posso fazer o que eu quiser com ela. O alcoolista vai ter essa percepção quando você faz isso com ele. Que você prefere estar com ele sóbrio, sem brigar e sem julgar. Mas dizendo que você quer estar com ele em outro momento. E daí dá um comando. Quero estar contigo em outro momento. Olha, amanhã a gente vai jantar. Amanhã a gente faz outra coisa. Mantendo o foco no positivo, no que você quer ver. Porque as pessoas, o que é natural? É falar o seguinte, você está bêbado? Você não vê que vai ser uma droga o jantar? Não faz isso, vai criar todo esse problema. Então foca no positivo. Quero estar com você sóbrio, amanhã a gente vai jantar, outro dia a gente vai jantar. Mantendo o foco no positivo e no natural controle direito que você tem. Nunca pode esquecer disso, das suas preferências. Da onde você quer estar, que lugar que você quer estar, o que você quer fazer. Isso está no seu poder. E se ele insistir, mesmo quando falamos que preferimos estar com eles sóbrios, dissemos isso a eles continuam bebendo. Se você está pensando isso, está faltando você entender uma coisa. Eu não estou falando aqui daquela coisa de você amarrar o alcoolista. Eu estou falando aqui de você mexer na cabeça dele para que ele queira parar de beber. É uma coisa mais profunda e é uma coisa que você vai semeando. Você vai fazer isso uma vez, ele está acostumado a que sempre tudo foi diferente. No começo é possível que ele reaja até insistindo mais. Ele vai insistir mais, porque ele está acostumado a ter você na mão dele. Ele está acostumado ao mundo girar ao redor dele e ele continuar bebendo e não faz nada para mudar. Então quando você começar a fazer essas mudanças, você vai incomodar.
E o alcoolista lida como com o incômodo? Ele lida como com a frustração? Ele quer tudo na mão dele, ele quer tudo do jeito dele, não é mesmo? Então você vai dizer, olha, meu amigo, você controla sim a sua vida, você controla sim o que você vai fazer, e eu controlo a minha, não é mesmo? E o que eu estou dizendo para você aqui? Olha, você é uma pessoa que eu adoro, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa bacana, e eu prefiro estar com você sóbrio. Ele não vai gostar, ele vai querer colocar você dentro da zona de conforto dele, ele vai querer arrastar você para a zona de conforto dele, ele vai reagir. Aí ele vai querer se movimentar. E aí é uma prova de que ele é capaz de fazer força para quando ele quer uma coisa, ele faz, né? Você tem que saber entender isso aqui. Você tem que entender isso aqui. Olha só, é claro que ele vai te puxar para a zona de conforto dele. É lógico que ele não vai gostar. E você tem que tirar da sua cabeça. Se você acha que você só tem que agradar ele o tempo todo, você está intoxicada também. Você precisa se desintoxicar. Você não tem que agradar ele o tempo todo, é o contrário, você tem que criar nele desconforto de ação para que ele pare de beber. É assim, dia após dia, semeando esse desconforto de ação, que ele vai começar ele a querer parar de beber. E aí você pode contar com ele arcando as responsabilidades por muitas outras coisas. E é por isso que vale a pena tanto fazer o que eu estou dizendo. Porque a alternativa é muito pior. Você ficar tentando controlar ele, tentar evitando, jogando bebida fora, tentando explicar para ele que o álcool faz mal. Você paga um preço que você não merece. Então é o seguinte, ele insiste que quer ficar com você enquanto ele está embriagado. Se isso acontecer com você com frequência, tá? Em geral acontece com frequência, né? Não acontece só uma vez. Você vai combinar com ele quando estiver sóbrio, tá? Combina com ele que você não vai aceitar isso, já se antecipando. De novo, com toda a habilidade, com toda a técnica que você está aprendendo, que é o seguinte, eu quero conversar com você, mas sóbrio, né? Se for ele embriagado, você vai conversar rapidinho, é uma conversa curta e repetitiva. Eu quero conversar com você, não é que eu não quero, eu quero, mas sóbrio, então amanhã a gente conversa. E ele vai escalar, ele vai querer forçar a conversa talvez, ele vai querer ser mais... Ele vai querer mudar a estratégia. Talvez ele comece agora a querer te manipular, do tipo fazer chantagem emocional. Não, mas precisa ser agora. Não, mas olha só, você vai fazer eu ficar pior. Não, ele vai tentar, porque isso é natural. Isso não é uma coisa maligna. Isso é só uma infantilidade. Ele está tentando resolver o problema com o recurso que ele tem. E é um recurso pobre. É um recurso pobre de ficar implorando, de não, eu quero que você converse comigo agora, ou até vai ficar meio bravo. Ah é? Você não vai conversar comigo agora? Não vou conversar com você nunca mais. Ele vai começar a tentar te desestabilizar, né? Talvez ele faça isso, comece a tentar te desestabilizar. E talvez ele conheça até o seu ponto fraco e comece a usar esses argumentos. Ah, é isso, ah, é aquilo, você tem que fazer isso que eu quero agora. Ele está fazendo o quê? Tentando te arrastar para a zona de conforto dele. Então ele vai escalar, ele talvez queira tentar forçar essa conversa. E você vai ter que ser mais enfática. E sair do raio de ação dele. Positiva e enfática. Se você começar a ficar com raiva e conversar sobre o que ele está falando, você vai se perder. Você então respira fundo. Você, se precisar, peça alguns segundos e fala, tá, deixa eu pensar. Enquanto isso você vai parar e vai respirar, para você não cair no jogo dele. E você vai continuar na mesma linha de raciocínio, a mesma linha do raciocínio, um mantra na sua cabeça, porque você precisa ficar inatingível e ir para outro local, em poucos minutos. É uma coisa rápida, você precisa ficar inatingível logo. Você só vai comunicar para ele. Você vai falar assim, ó, eu vou para outro local, eu vou desligar o meu celular, e você vai impedir toda maneira que ele invada o seu espaço. Mas faça isso gradualmente. Explicando que o problema não é ele, e mesmo que ele fale, olha, você repete, mesmo que ele diga, não, o problema sou eu sim, porque você sempre faz isso, você não vai argumentar com o que ele trouxer de informações, você vai usar só as suas informações. Você vai dizer, olha, eu gosto muito de você, eu entendo que você está chateado, eu prefiro estar com você sóbrio, é sério o que eu estou dizendo, amanhã a gente vai conversar, eu prefiro estar com você sóbrio, amanhã a gente vai conversar. E gradualmente você vai explicando que o problema não é ele, e que, olha, eu vou sair, eu vou desligar o meu celular, até amanhã ao meio-dia, tá? Amanhã ao meio-dia eu vou ligar para você, e acabou. E aí, de preferência, você vai fazer isso já na sobriedade. Fala, olha, meu amor, eu só quero que você saiba o seguinte, que eu fico muito ansiosa quando você bebe, né? Eu sei que você não enxerga assim, mas eu fico muito ansiosa e eu prefiro estar com você sóbrio.
E daí, se acontecer de você quiser conversar comigo embriagado, eu não vou conversar na hora, tá? Mas eu quero muito conversar com você depois, e daí a gente vai conversar quando você estiver sóbrio, certo? Isso tem que ser forte, rígido, mas ao mesmo tempo suave. Não é pessoal, vai ter uma chance ali, eu não tô te encurralando, eu tenho poder sobre as minhas ações, e você tem que lembrar disso, olha, e é isso aí. Disco arranhado, você vai sempre continuar na mesma conversa. Eu sei que você quer muito conversar comigo agora, e eu quero conversar com você. Nós realmente precisamos ter essa conversa, mas amanhã à tarde eu te ligo e a gente conversa. Amanhã à tarde eu te ligo e a gente conversa. Aí lembre-se de que você tem o direito de escolher quando e com quem você quer conversar. E se você quer recompensar ele conversando, olha só uma coisa, uma armadilha. Se você recompensar ele, esse é um segredo de Estado, não é para você sair contando para ele, tá? Isso é uma informação privilegiada sua. Cada vez que você conversa com ele quando ele está embriagado, ele insiste e você conversa, você recompensa a atitude dele. Ele vai tender a cada vez ficar mais habilidoso, a cada vez ficar mais insistente. Então você precisa cortar. Nesse momento eu não vou reforçar. Por isso que você adia. Porque se você conversar agora, você reforça a ideia de que ele pode fazer o que ele quiser, você reforça a ideia de que ele tem poder na zona de conforto dele, você reforça a ideia de que você é controlável e manipulável. E isso não pode ser verdade. De forma inconsciente, tá? Ele não faz isso prevendo, ele não faz isso porque ele é muito esperto. É uma coisa cerebral, é uma coisa mecânica do cérebro da gente. A gente faz aquilo que funciona. Às vezes a gente nem sabe por quê, mas a gente continua. E eu sei, tá? Eu sei que você pode achar difícil isso, e pode ser muito difícil isso, que você acabe cedendo para conversar, porque ele sendo insistente. Ou que chame filhos, né? Ele vai chamar os filhos, é o que ele está falando aqui, ó. Ele me chama, e quando eu digo que não, ele bota os filhos no meio. Você vai manter a postura independente do arsenal que ele buscar. É natural ele querer buscar um arsenal maior. É natural ele querer tentar fazer uma... Lá no Rio Grande do Sul eles dizem assim, né? Aqui no Paraná também falam, né? A tenteada é livre, né? O choro é livre. O pessoal brinca, né, com essa frase. A pessoa pode tentar, chama os filhos, mas a mesma postura tem que ser tomada. Porque assim, ó, quanto mais insistente ele for e se ele for recompensado, aí acabou, ele vai continuar fazendo isso. Isso vai reforçar essa atitude dele de ser insistente. E isso não pode ser feito como uma punição, tá? Porque senão isso vira o contrário, senão você perde o seu poder, senão você perde até a sua dignidade, né? Você entra num jogo perverso do alcoolismo. Isso não é uma punição. Não é do tipo assim, eu odeio você e você deveria se envergonhar e você não pode fazer isso comigo. Não pode ser assim. Sabe por quê? Porque, querida, ele não tem o direito de fazer isso com você e você não precisa se justificar. Ele não precisa nem se envergonhar, não depende dele. Ele pode tentar, isso pode ter que ficar claro, você pode tentar, eu entendo, você está tentando. Todos têm direito de tentar aquilo que eles que querem. O tom aqui é outro. O tom é que você gosta dele, você prefere estar com ele sóbrio, você vai conversar com ele depois. Não importa os argumentos que ele der, você segue repetindo o mesmo discurso. Mas não perca tempo nisso. Clara, direta, repetindo um pouquinho e sai de cena. E sai de cena, sai de cena. No dia seguinte você precisa cumprir. Você precisa cumprir essa promessa, você precisa conversar com ele. Porque daí você vai estar mostrando, olha, é verdade, eu sou uma pessoa confiável, né? Eu sou uma pessoa que cumpre com a palavra. Estou aqui, quero conversar com você. Você ficou chateado ontem, né? Que eu não quis conversar com você na hora. Entendi. Pois é, nós enxergamos as coisas diferentes. Eu quero ver maneiras de que nós dois possamos nos sentir melhor no relacionamento, né? Você não vai falar, olha, você está me tornando minha vida um inferno. Vai dizer, olha, eu quero também me sentir bem no relacionamento, né? A gente precisa de formas melhores de resolver as coisas. Eu estou falando sério para você quando eu prefiro estar com você sóbrio. Você quer beber? Isso é uma decisão sua, eu não posso te amarrar, né? Já que isso acontece, eu posso pelo menos decidir onde é que eu vou ficar, o que eu vou fazer. Então é só isso, não é pessoal. E assim vão ficando claros e efetivos os combinados que vocês fizerem. E você vai dando motivos para ele permanecer sóbrio, para ele querer ficar sóbrio. Porque quando você briga, você dá motivo para ele dar desculpa. A vida é difícil, todo mundo briga comigo. Quando você não briga, você provoca. É muito melhor. Você provoca num sentido construtivo. Você provoca. Porque se ele sentir que isso, assim, ó,
Ele pode se revoltar, ele pode achar que isso é uma rejeição. Ele pode achar que isso é uma rejeição sua, que agora você não ama mais ele. Mas você precisa ser compreensiva com isso também. Não precisa ceder para ser compreensiva. Você não precisa obedecer ele para ser compreensiva com o sentimento de rejeição dele. E você vai fazer como? Vai mostrar, olha, eu entendo que você se sinta rejeitado, é desagradável se sentir rejeitado. Eu realmente preferiria que você não visse assim. Mas vamos ver aqui, por que você achou que você foi rejeitado? Porque a única razão de eu não conversar com você nesse momento é que você estava embriagado. E é só isso. Eu quero que você entenda que o que eu rejeito é o comportamento de beber. Você eu amo, você eu quero ter perto, você eu gosto da companhia. Entendeu? Focando na solução, que é vocês se entenderem e que você ama estar com ele sóbrio. Assim você esclarece o assunto, você dá um comando claro que ele possa fazer, você não deixa ele às escuras. Do tipo assim, ai meu Deus, o que eu faço? Porque às vezes a família fica brigando tanto com ele que fala assim, cara, para você melhorar, você tem que nascer de novo. Fica soando isso, mas não é esse o ponto. Ele não tem que nascer de novo. Ele tem que parar de beber, ele tem que começar a se responsabilizar pelas coisas. São comandos claros. E ele fazendo isso, a vida dele melhora visivelmente. Ele vai jantar com você, entendeu? Vocês vão ter atividades sóbrias, e daí você reforça o lado sóbrio. Ah, mas Vitor, eu fiz isso 2 vezes e não funcionou. Se você pensa assim, você está intoxicada. Calma. A gente está pensando algo que o alcoolista não faz, nós estamos fazendo. A gente está pensando no longo prazo. A gente está pensando no que a gente está alimentando dia após dia. Tanto para a sua integridade, quanto para provocar ele a sair da zona de conforto. Você poupa a sua energia, planta as sementes da sobriedade e assim as coisas... Talvez ele reaja mal no comecinho, mas isso só significa que está começando. E às vezes até ele reagir mal no começo é um sinal de que é justamente aí que você precisa continuar. Se você estiver fazendo desse jeitinho e das outras formas que eu ensino. Certo? Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida aqui no YouTube, me comenta aqui embaixo, porque eu sempre respondo. Você também pode perguntar no direct do Instagram. Curta esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque assim você vai estar me ajudando a divulgar para outras pessoas que também precisam, que também vão se beneficiar dessas informações. YouTube, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!